Olá, no Desinformando de hoje, é claro que na Ruim da Semana tem a questão do julgamento do Bolsonaro cheio de fake news. No Essa Informa, vamos falar sobre o letramento no Brasil que já está dando resultados. No Fake Old, essa história de impunidade está muito ligada à República? Ah, não, isso faz parte da nossa história. E mais dicas de como que a gente enfrenta a desinformação. Desinformando está entrando na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo, aproveite que você está aí, dá aquela curtida. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado aqui, sempre presente, o jornalista e pesquisador Diego de Deus, sabe tudo sobre desinformações, tudo sobre tudo isso. Aproveita aí, deixe seu like, deixe sua opinião, registre-se lá no nosso canal do YouTube, Democracia da Desinformação. Não se esqueça de indicar para os amigos, são episódios curtinhos que você, inclusive, pode escutar lá no YouTube Music e também no Spotify. Sem perda de tempo, nós temos muito o que falar hoje e o nosso tempo é curto. Roda a vinheta aí, a Ruim da Semana. Pois é, Diego, claro que nós não podemos ficar longe, né, da grande questão nacional, o nosso 11 de setembro, né, que foi, imagino, agora um desastre para aquela turma que acredito que a gente já pode voltar para a ditadura. É claro que se foi baseado muito nesse processo e tudo que aconteceu nesses últimos anos com as fake news, é óbvio que também tivemos uma semana que deve ter tido também a sua desinformação. Ou estarei errado? É isso aí, professor. Uma ótima semana para você e todos que nos acompanham. A gente tinha várias opções aqui para poder trazer de A Ruim da Semana como produto daquilo que aconteceu durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias, né? Mas separei aqui a mais recente ou aquela que teve um alcance social mais significativo, principalmente ali depois das primeiras horas do encerramento ali, né, do julgamento, das votações especificamente, também a pena, né, que foi atribuída, pelo menos no primeiro momento, ao ex-presidente, que é justamente um vídeo que foi criado por inteligência artificial, que supostamente mostra brasileiros e também estadunidenses manifestando na Times Square, lá em Nova York, o resultado do julgamento. Então, isso tomou muita proporção nas redes sociais, logo nas primeiras horas após o resultado, né, na última quinta-feira, e um vídeo que foi produzido por meio de inteligência artificial. A verificação que o Aos Fatos fez, que é a fonte que nós trazemos aqui para essa notícia de hoje, dessa semana, mostra que esse é um vídeo que foi produzido por IA lá no início do mês de agosto e que é feito por uma página que se dedica exclusivamente a fazer conteúdos a favor do ex-presidente Bolsonaro, feito por meio de inteligência artificial. Então, além desse vídeo, existem vários outros de teores parecidos que sempre vão buscar esse apoio. Mas ele foi ressignificado, já é um conteúdo fraudulento, mas que ele foi ressignificado dentro dessa narrativa que se manifesta contra, né, o resultado do julgamento. Porém, o mais interessante disso tudo é que, apesar de ser uma página que se dedica exclusivamente à criação de conteúdos feitos por inteligência artificial, em nenhum momento a página deixa isso claro, o que traz aí várias dimensões, aspectos éticos que a gente poderia utilizar aí para poder discutir a relação entre ética e inteligência artificial, né, professor? Como diria o nosso grande personagem, as pessoas não constavam com a sua astúcia, né, Diego, para poder desvendar mais essa desinformação. Bom, é isso, a gente tem que ficar esperto e é lá no finalzinho, eu quero que você fale um pouquinho mais de como que a gente pode e o que a gente espera que vai enfrentar durante as próximas semanas, porque esse assunto ainda vai render. Imagino que isso também vai ter novas fake news aí também. Mas temos esperança, não tem? É o que vai mostrar para você o nosso quadro Essa Informa. Então, pessoal, como vocês sabem, o Essa Informa é o nosso quadro onde a gente traz a ciência, a universidade, os estudos, as pesquisas que falam sobre a desinformação. A gente bate muito aqui sobre que uma das soluções para a desinformação, talvez a principal dela, seria o letramento midiático das pessoas, né? E aí o Diego também é um
que está sempre dizendo que o Brasil tem um certo atraso em relação ao mundo. Ainda estamos discutindo conceitos, enquanto o mundo já tem vários projetos que já aplicam o letramento midiático e já estão fazendo estudos sobre esses projetos. Pois é, né, Diego? Parece que agora nós temos boas notícias, né? Pois é, professor. Nesse caso, esse texto que eu trago hoje para vocês, que foi publicado naquele dossiê sobre letramento midiático que a revista Ecopós, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Federal do Rio de Janeiro, esse texto da Müller Spinelli e da Isabela Afonso Portas, ambas da ISPM em São Paulo, onde as autoras tiveram a pretensão e o objetivo de tentar fazer um diagnóstico dos avanços ou não dos estudos relacionados ao letramento midiático aqui no Brasil nos últimos anos. Vale a gente sempre reforçar, né, professor, que a ideia de letramento não está necessariamente ligada ao fenômeno da desinformação. Já é um campo de estudo bastante consolidado, principalmente em outros países, pelo menos em meados do século passado, mas que nos anos mais recentes ganhou uma outra dimensão com o advento do fenômeno da desinformação, evidentemente. Então, o que as autoras colocam aqui vai muito ao encontro daquilo que a gente já trouxe em outros episódios no Desinformando, principalmente no que se refere a uma discussão teórica que muitas vezes dá uma certa canseira, no sentido da gente ficar se debatendo muito qual que seria o melhor conceito, se é literacia, se é letramento, se é alfabetização ou se é educomunicação, enquanto que outros países já superaram essa discussão há muito tempo, porque consideram que a disputa conceitual não é tão importante assim, e o que é importante é a criação, a aplicação e a avaliação de projetos que possuem algum tipo de impacto, no sentido principalmente de diminuir os efeitos da desinformação, né? E um dos diagnósticos que as autoras colocam, por exemplo, é a quantidade de autores estrangeiros que são citados nos trabalhos mais recentes sobre desinformação. Até vou usar uma colinha aqui para poder falar um pouquinho sobre eles, mas David Buchanan, que é um autor da Inglaterra que é bastante utilizado nessa área, tem também a Unesco, né, que principalmente depois de 2000... Você fala muito sempre da Unesco, né, que a Unesco ela já está avançada há muito tempo, que são documentos importantes para usar, né? Muito, que utiliza-se, inclusive, como uma boa justificativa para poder defender determinadas linhas conceituais e teóricas. Mas, além deles, também tem a Sonia Livingstone, que é uma autora bastante conhecida também, que trata a respeito desse assunto, a Renee Hobbs, que é uma autora dos Estados Unidos, que também é bastante citada, e o James Potter, que é um autor aí referência, principalmente no norte global, um autor dos Estados Unidos, que trata sobre a ideia específica de literacia midiática, né? O David Buchanan, por exemplo, vai fazer uma diferenciação entre educação midiática e literacia midiática, que eu gosto bastante dessa definição, porque o Buchanan vai dizer que a literacia midiática é um braço da educação midiática. A educação midiática, enquanto um guarda-chuva, comporta vários outros tipos de preocupações que se referem ao letramento digital, por exemplo, agora com inteligência artificial também isso acaba entrando um pouquinho, então é um guarda-chuva que acaba contemplando todas essas esferas, mas David Buchanan e Unesco são os mais citados e, por coincidência, também são os meus favoritos quando a gente está tratando desses assuntos. Como sempre, está aqui na indicação do canal essas dicas todas. Pô, você que está estudando sobre isso, vamos combinar, hein? Foi uma orientação e tanto. Bom, vamos lá agora para o nosso quadro favorito. Roda a vinheta do Fake Hoje. Pois é, Diego, uma das coisas que as pessoas costumam dizer que a questão da impunidade, que está se falando muito durante o julgamento, agora com a possível projeto da anistia, que isso é uma invenção da nossa república, que o Brasil, essa invenção da impunidade é uma invenção dos brasileiros. E realmente a gente sabe que a gente tem impunidade na nossa história. Toda vez que você tem um golpe, você tem logo depois uma anistia e daqui a pouco só alimenta novos golpes dali para diante. Talvez por isso o momento histórico que a gente esteja vivendo antes. Bom, mas o Fake hoje foi resgatar que não é bem assim não, sabe? Parece que a questão da impunidade, viu, Diego, já é de muito tempo atrás. Lá 1660, ainda lá, enquanto a gente era colônia portuguesa, aqui era proibido de ter qualquer tipo de fábrica, inclusive fábrica de cachaça. O que não impedia muitas pessoas de produzir. Imagina a distância que tinha, o pessoal produzia a rodo. E aí o governo português pensou assim, vou então taxar esse pessoal. E aí, claro, o pessoal ficou muito revoltado. E aí tinha um governador, que era o Salvador de Sá, que ele governava ali um pedaço grande, importante do Brasil, que é do Espírito Santo até São Paulo,
Obviamente ele ficava ali no Rio de Janeiro, e aproveitando que ele foi fazer uma viagem em São Paulo, os usineiros, os fazendeiros, liderados lá pelo fazendeiro Jerônimo Barbalho, eles fizeram a revolta da cachaça. E você acredita que tomaram o poder, viraram quase que uma república específica, né? E ficou ali um bocado de meses ali, tomando conta desse pedaço do Brasil. Bom, não durou muito porque o Salvador de Sá voltou, botou ordem na casa, e ele achando que estava fazendo o melhor para a colônia, afinal de contas, os governos coloniais, eles são geralmente muito violentos, não só fez fez o julgamento do Jerônimo e condenou ele à morte. Foi o único a ser condenado à morte, mas foi condenado à morte. Ele achou que estava fazendo bonito. Vamos lembrar, né, que o governo português gosta de uma violência, basta ver o que fizeram com o Tiradentes. Ele achou que estava fazendo a melhor coisa. Que nada. O Conselho Ultramarino, que tomava conta das colônias portuguesas, até que não estava gostando muito da revolta da cachaça mesmo, não. Mas também não gostou nada do julgamento do coitado Salvador de Sá, que achou que estava fazendo uma festa. Não só tiraram o cargo dele, como ele foi processado. E aí perdoaram todo mundo que tinha envolvido na revolta da cachaça. Acho que o governo português ficou preocupado, né, de que ia fazer, perder essa boquinha literalmente aguardente, né, e perdoou todo mundo. Em 1961, o governo até falou assim, não, podem produzir aí também, assim, né, faz de conta que eu não estou vendo, vocês também não fazem conta que está produzindo, que é bem típico do brasileiro, né, da cultura brasileira, mas que a gente vê que foi importada, é uma cultura que a gente adquiriu, né, da cultura portuguesa, portanto não dá para ficar falando que o brasileiro é um corrupto de natureza, na realidade isso tem a ver com fatores históricos e de quem nos colonizou, e não é só para piorar ainda mais a situação. O principal, deixa eu colar aqui também, João da Silva de Souza, que era o principal produtor de cachaça, não só virou governador, como também depois foi para Angola e virou governador de lá, ele sendo um dos maiores contrabandistas de cachaça. Vê que essa é a nossa história, portanto, não dá para a gente ficar só olhando para a história, para o nosso pedacinho, porque tem muita coisa para trás para mostrar que as fake news têm suas origens em outros lugares ali também, não é isso? Bom, e aí estamos chegando ao final, quero te escutar, depois de tudo isso, a sua opinião sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar. Roda a vinheta aí do Pré-Verdades. Diego, depois dessa aula de história, né, depois não só do passado, mas atualmente que a gente está vendo com o julgamento do ex-presidente, de generais, de militares, coisas que nunca aconteceu no país, o que a gente pode aprender, o que a gente pode esperar da desinformação? Algo que a gente sempre trouxe aqui no Desinformando, né, professor, de que a desinformação só pode ser combatida, na maioria das vezes, com mais informação. Eu acho que é um espectro bastante interessante da gente se atentar para esse contexto que a gente tem visto aí de julgamento de Bolsonaro e principalmente aquelas manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro, aqui, lá em São Paulo, né? Quando a gente viu, por exemplo, vários vídeos na internet de pessoas tentando se justificar do porquê que elas estavam ali manifestando, e a maioria não sabia o que estava fazendo ali, né? A maioria basicamente ficava ecoando determinados discursos que agentes que são importantes figuras, principalmente da ala mais conservadora do Brasil, ficam colocando nas suas redes sociais, vão criando essa bolha, e na maioria das vezes essas pessoas são desinformadas por uma informação que é de má qualidade, né? Então, acho que a maior lição que a gente consegue tirar depois de tudo isso é nos fazer refletir sobre a importância de se buscar por informações em fontes confiáveis, porque é aquilo, né? A desinformação só vai ser combatida com uma informação de qualidade. A desinformação, enquanto um desvio ético do trabalho jornalístico, por assim dizer, ele precisa ser corrigido por uma informação correta, por uma informação que é eticamente e profissionalmente
produzida. Não significa, é claro, que não vai haver desinformação no jornalismo. Isso já aconteceu muito e acontece hoje em dia, principalmente, né? Então, mas, do outro lado, a gente tem sempre essa preocupação, né? Tem uma informação, uma notícia que é construída eticamente sob um prisma profissional. Então, acho que esses são alguns dos caminhos que, se a gente se atentar e fazer disso um método contra a desinformação, a gente não vai conseguir mudar o mundo efetivamente, mas pelo menos as nossas fontes de informação e as fontes de perspectivas de mundo vão ser um pouco melhor ou pelo menos mais livres da desinformação. É isso aí. E a semana que vem nós voltamos aqui para te ajudar contra a desinformação. Um abraço. É isso aí, pessoal. Até a próxima.